Olá, bom dia, meu amigo, minha amiga. Vamos dar continuidade ao nosso estudo O Espírito Santo e o Tempo do Fim. 10 dias de clamor, 365 dias de oração. Hoje é o 6º dia e nós vamos ver o fruto do Espírito Santo, parte 2. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Gálatas capítulo 6, do verso 7 ao verso 9. Você já se perguntou por que em Gálatas 5 a expressão fruto do Espírito no verso 22 está no singular, enquanto obras da carne no verso 19 é usada no plural? A primeira se encontra no singular para indicar que todas as qualidades listadas são aspectos de um único fruto, cujas virtudes devem se manifestar integralmente no caráter moldado pelo Espírito. Por outro lado, as obras da carne aparecem no plural para enfatizar a diversidade e a natureza fragmentada dos comportamentos pecaminosos. Cada uma dessas obras representa uma manifestação isolada do afastamento de Deus. Como todos os dias, nós temos dividido o estudo em palavra revelada, testemunhos inspirados e vida transformada. A palavra revelada de hoje, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31 e verso 32, diz assim: assim vive a pessoa guiada pelo Espírito Santo. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Ainda Salmo capítulo 4, versos 7 e 8. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo prego no sono, ou pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Ainda em Provérbios, capítulo 31, versos 26 e 27, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Este é o modo de vida de quem pratica as obras da carne. Romanos capítulo 3, do verso 3 ao 18. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ainda em Efésios 4, versos 17 ao 19. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos.
tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregam à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. O testemunho inspirado nos traz os seguintes pensamentos. A influência do Espírito Santo é a vida de Cristo no homem. Não vemos Cristo agora, nem falamos com Ele, mas seu Espírito Santo está tão perto de nós e em um lugar como em outro qualquer. Ele atua em todo aquele e por meio de todo aquele que recebe a Cristo. Os que conhecem a permanência do Espírito em si revelam o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. O Espírito de Deus mantém o mal sob controle da consciência. Quando o ser humano se exalta acima da influência do Espírito, ceifa uma colheita de iniquidade. O Espírito tem cada vez menos influência sobre tal pessoa, para restringi-la de semear as sementes da desobediência. As advertências têm cada vez menos poder sobre ela. Essa pessoa perde gradualmente seu temor de Deus. Semeia para a carne e da carne colherá corrupção. A colheita da semente que ela própria semeou está madurando. Ela despreza os santos mandamentos de Deus. Seu coração de carne se torna um coração de pedra. A resistência à verdade confirma a iniquidade. Foi porque os homens semearam as sementes do mal que a iniquidade, o crime e a violência predominaram no mundo antediluviano. Vida transformada. Há uma diferença fundamental na maneira de viver de quem é guiado pelo Espírito Santo, em contraste com aqueles que cedem aos impulsos da natureza pecaminosa e vivem de acordo com as obras da carne. O Espírito oferece um amor que se expande, uma alegria que não depende das circunstâncias, uma paz interior que silencia a inquietação, uma paciência que persevera, uma bondade que desperta sorrisos e uma fidelidade que constrói pontes. Essas características são facetas de um mesmo fruto, revelando unidade e coerência que transformam o caráter. Por outro lado, a existência orientada pela satisfação própria tende a produzir uma variedade de comportamentos desconexos e muitas vezes autodestrutivos. Meu irmão, minha irmã, abra diariamente o seu coração à orientação divina, cultivando as virtudes que refletem um propósito mais elevado. É nesse compromisso contínuo que você experimentará a profunda renovação interior e se tornará canal de bondade e luz para um mundo que anseia por esperança e harmonia. Nunca se canse de fazer o bem, pois no tempo certo você colherá os frutos de uma vida verdadeiramente conectada com o Espírito Santo. Amém? Vamos ver aqui os nossos motivos de oração de hoje. Primeiro, para que o Espírito Santo transforme atitudes que o afastam de Deus. E segundo, para que os seus relacionamentos reflitam o amor de Cristo. Ora comigo? Pai querido,
Santo, soberano Deus que habita no mais altos céus. Pai, diante do estudo de hoje, nós vemos a nossa necessidade urgente de sermos alcançados pelo poder do Teu Santo Espírito, de sermos transformados por esse poder. E que as atitudes que nós temos que podem estar nos afastando de Ti sejam subjugadas pelo Teu Santo Espírito agindo em nossa vida. Dá-nos, ó Senhor, condições de dominarmos os nossos desejos, os nossos impulsos. Senhor, por favor, abençoa também os relacionamentos que nós temos, seja no nosso lar, seja no trabalho, seja com os nossos vizinhos ou com nossos irmãos na fé. Esse é o nosso desejo. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.